Bom, vamos começar com um cenário que a gente vê bastante, né? Um paciente jovem, sem sintomas, mas com aquele sopro de ejeção sistólico suave, Uhum, que já levanta suspeita de válvula aórtica bicúspide. exato. E isso nos leva direto ao ponto de hoje. Entender o ciclo cardíaco normal. Como? Usando as curvas de pressão e volume do ventrículo esquerdo, o famoso VE. Sim, essas curvas são, fundamentais. Essenciais, né? Para a gente mapear as fases, o momento certinho que as válvulas abrem e fecham. Então, a ideia é analisar esses dados que a gente tem aqui. Perfeito. É crucial entender essa mecânica toda do fluxo, sabe? Principalmente como a pressão dentro do ventrículo se relaciona com a pressão na aorta. É isso que comanda as válvulas. Certo. E as curvas de pressão-volume dão essa visão, assim, bem clara da dinâmica do coração. Ótimo. Então, olhando para o gráfico de pressão-volume do VE, por onde a gente começa o ciclo? Me parece que é ali perto do ponto A, é? Exato. O ponto A e o segmento ali em volta pegam um finalzinho da diástole e o comecinho da sístole. Começa com a contração atrial, que dá aquele empurrãozinho final de volume e pressão no VE. Ah, aquele pequeno aumento antes da grande subida? Isso. Logo depois, a válvula mitral fecha, ponto. E aí começa a contração isovolumétrica. Isovolumétrica, ou seja, mesmo volume. Exatamente. A pressão dentro do VE dispara, sobe rápido. Mas como a mitral está fechada e a aórtica ainda não abriu, o volume fica constante. É pura tensão aumentando. Entendi. O ventrículo está esquentando os motores, acumulando pressão, e o momento chave, quando a válvula aórtica abre. Como isso aparece no gráfico? Bom, a abertura acontece no instante em que a pressão lá dentro do VE finalmente ultrapassa a pressão que está na aorta naquele momento. Faz sentido, tem que vencer a resistência. Sim. Esse ponto marca o fim da contração isovolumétrica e o início da fase de ejeção. O sangue começa a sair para o corpo. E aí o volume do VE começa a cair. Exato. O volume diminui porque o sangue está sendo ejetado para a aorta. E a pressão, ela continua subindo um pouquinho no início da ejeção e depois começa a cair. E no caso da válvula bicúspide, é aí que o sopro aparece? Provavelmente, o fluxo passando por uma válvula que não tem a forma normal pode gerar turbulência, daí o sopro que se ausculta. Perfeito. Seguindo o ciclo, a gente chega no fechamento da válvula aórtica, ali associado ao ponto C. O que causa esse fechamento? O ponto C sinaliza o fim da sístole, o fim da ejeção. A válvula aórtica fecha quando a pressão dentro do VE cai e fica menor que a pressão na aorta. Ah, para evitar o refluxo, né? Exatamente. O sangue tentaria voltar, mas a válvula fecha. E o interessante é que, logo depois que ela fecha, começa outra fase isovolumétrica. O relaxamento isovolumétrico. Ah, de novo isovolumétrico. Sim, agora tanto a aórtica quanto a mitral estão fechadas de novo. O ventrículo começa a relaxar, a pressão interna cai, e cai rápido, mas o volume ainda não muda. Entendi. A pressão despenca, mas o volume se mantém por um instante. Isso. E a velocidade dessa queda de pressão, aliás, diz muito sobre como o músculo cardíaco está relaxando. Muito interessante. Bom, depois de relaxar, o ventrículo tem que encher de novo para a próxima batida. Como acontece um enchimento, Elin, olhando para os pontos D e E? Certo. Enquanto o ventrículo estava contraindo e depois relaxando isovolumetricamente, o átrio esquerdo estava lá, quietinho, recebendo sangue que vem dos pulmões. A pressão lá dentro foi subindo. Aham. No ponto D, essa pressão acumulada no átrio esquerdo finalmente fica maior que a pressão dentro do ventrículo esquerdo, que caiu bastante no relaxamento. E essa diferença de pressão? Abre a válvula mitral. Exatamente. E aí entramos na fase E, que é o enchimento propriamente dito. Perfeito. A fase que inclui o ponto E é o enchimento ventricular. Primeiro rápido, depois mais lento. O sangue flui do átrio para o ventrículo, seguindo o gradiente de pressão. E o volume ventricular aumenta bastante. Aumenta bastante, preparando para o próximo ciclo. A pressão sobe também, mas de forma mais gradual, o que mostra o quão elástico ou complacente o ventrículo é. Então, para reforçar um ponto técnico central que a gente viu, as curvas mostram claramente como as pressões mandam nas fases do ciclo e no funcionamento das válvulas. Exato. E, especificamente, a válvula aórtica só abre quando a pressão do VE, na contração isovolumétrica, vence a pressão da aorta. Perfeitamente colocado. Essa análise da curva pressão-volume é assim.
uma ferramenta visual poderosa. Ela permite quantificar e entender cada etapa: enchimento, contração isovolumétrica, ejeção, relaxamento isovolumétrico. Uhum. E dominar essa sequência normal, essa relação pressão-volume, é a base para a gente conseguir identificar quando algo não vai bem, como numa valvopatia, por exemplo. Acho que com isso cobrimos bem os aspectos técnicos essenciais, né? Cobrimos sim. Foi uma ótima análise dessa dinâmica.